Irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês algumas palavras do idioma hebraico que nós, com certeza, agora já conseguimos ler, posto que nós já conhecemos as consoantes e também as vogais do hebraico, né? Nós já estudamos todo o alfabeto hebraico com suas 22 letras, mais as 5 variações finais. Nós também já estudamos as vogais massoréticas, né? As vogais breves e as vogais longas. Portanto, nós agora já podemos juntar as consoantes com as vogais para tentar formar palavras. E as palavras que nós vamos estudar hoje aqui pertencem a um campo de significado bem específico, né? Eu quero ensinar para vocês algumas palavras que pertencem ao nosso contexto familiar. Beleza? Vamos lá então. Como nós podemos ler esta palavra? Em primeiro lugar, nós devemos saber que a leitura hebraica se faz, como já disse para vocês repetidamente, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Este é o sentido habitual da escrita hebraica, tá bom? Como nós podemos ler esta palavra que nós acabamos de escrever? O primeiro passo é ler a primeira consoante que aparece. E a primeira consoante que aparece é o Aleph. Tá? Aleph. Qual era o som representado pelo Aleph? O Aleph, como eu disse para vocês, é uma consoante sem som. O Aleph não tem som. É como o H no início de uma palavra no português. É como o H da palavra helicóptero, ou da palavra hipopótamo, ou da palavra hiena. Tá? O H nessas palavras não é pronunciado. Isso acontece também com Aleph, em hebraico, e acontece também com Ain, em hebraico. Tá bom? Então o Aleph não tem som. O Aleph não tem som. O próximo passo nós demos o sinal que se acha debaixo do Aleph. Que sinal é esse? É um sinal que parece um T. E como nós vimos, esse pequeno T é o kamatz. Kamatz. Na próxima aula nós vamos aprender a fazer a distinção entre o kamatz e o kamatz hatuf. O kamatz hatuf representa o O breve. O kamatz representa o A longo. Tá? Por enquanto, nós ainda não podemos fazer distinção entre um sinal e outro. Então, eu digo para vocês que este sinal que nós temos aqui é o kamatz e não o kamatz hatuf. Ou seja, aqui nós temos o A e não o O. Tá? Esse pequeno T debaixo do Aleph é o A e não o O. E depois, a próxima letra é o Vet. O Vet. Como nós sabemos que é um Vet e não um Bet? Bom, o Bet precisaria ter aquele pequeno ponto no meio, que nós chamamos de Dagesh Lene. Já que a letra não tem o Dagesh Lene no meio, é um Vet e não Bet. Ela representa o som de V e não o som de B. Como então nós podemos ler esta palavra? O primeiro elemento dela é o Aleph, que não tem som. Depois nós temos debaixo do Aleph o Kamatz, que representa o A. E por fim nós temos o Vet, que representa o V. Portanto, nada mais A mais V, Av. Av. Av significa pai. Av significa pai em hebraico. Tá? Eu creio que para vocês decorarem essas palavras que eu vou ensinar hoje para vocês, que são palavras tão importantes e tão comuns na Bíblia, é bom que vocês as usem no dia a dia. Né? No dia a dia, chamem o pai de vocês de Av, ao invés de pai, para que vocês possam decorar aos poucos essas palavras tão comuns do hebraico. Próxima palavra. Nós temos aqui, de novo, uma palavra de apenas 2 letras. E, de novo, a primeira letra da palavra é Aleph, que não tem som. O Aleph não tem som. E debaixo do Aleph, nós temos esses 2 pontos. O que são esses 2 pontos? Nós vimos, na parte anterior da aula, que esses 2 pontos se chamam tseré, e o tseré representa o E longo. O tseré representa o E longo. E no final da palavra, nós temos qual letra? Nós temos o Mem Sofit. Mem Sofit. Quando Mem aparece no começo ou no meio de uma palavra, ele tem mais ou menos este formato. Quando Mem aparece no final de uma palavra, ele tem o formato indicado na palavra que nós estamos lendo agora. Tá?
Por isso, essa letra que aparece nesta palavra é um mem sofit, um mem final. E este mem que eu escrevi aqui é um mem que aparece no começo ou no meio de uma palavra, tá bom? Vamos tentar ler então o que está escrito aqui. A primeira letra é Aleph. E debaixo do Aleph, que não tem som, nós temos um Tsere, que tem som de E. E depois nós temos o Mem Sofit, que tem som de M. Então, o que nós temos aqui é nada mais E mais M. Nada e M. Portanto, M. M. M em hebraico significa mãe. M em hebraico significa mãe. Então, passe agora, a partir de agora, a chamar sua mãe de M. Tá? Pai, Av. Mãe, M. Próxima palavra. Outra palavra muito comum na Bíblia. Qual é a primeira letra que aparece nessa palavra? É o Bet. Como nós sabemos que essa letra é um Bet e não um Vet? Nós sabemos que é um Bet porque a letra possui um ponto no meio, possui um dagesh lene no meio, como nós vimos no início da aula de hoje. Tá? Então, a letra é um Bet e tem, portanto, som de B. E debaixo do Bet aparecem de novo esses dois pontos que se chamam Tsere. O Tsere é o E longo. E no final da palavra nós temos o Nun Sofit. Nun Sofit, ou seja, nós temos a versão final do Nun. Quando Nun, que representa o som de N, aparece no começo ou no meio de uma palavra, ele tem mais ou menos esse formato. Quando ele aparece no final de uma palavra, ele tem o formato indicado na palavra que nós estamos lendo agora. Tá? Nun Sofit é Nun no final e tem também som de N. Então, a palavra que nós estamos lendo agora é composta por um Bet, que tem som de B. Debaixo do Bet aparece o Tsere, que tem som de E. E, por fim, nós temos o Nun Sofit, que tem som de N. Portanto, nós lemos essa palavra como Ben. Ben. Ben significa filho. Ben significa filho. Tá? Então, se você tiver um filho, chame-o de Ben, ao invés de chamá-lo de filho. Tá? Para você ir aprendendo e praticando as palavras do hebraico. Próxima palavra. Esta palavra, assim como a anterior, se inicia com Bet. Bet. Nós sabemos que esta letra é um Bet e não Vet, porque ela possui um dagesh, um ponto no meio. Tá? Então ela tem som de B. E debaixo do Bet, nós temos aquele pequeno traço que se chama patar. Patar. O patar, nós vimos que representa o A breve. Patar representa o A breve. E por fim, nós temos a última letra da palavra, que por coincidência é também a última letra do alfabeto hebraico. Nós temos o Tav. O Tav representa o T, o som de T. Tá? Então, os sons que nós temos nessa palavra são Bet, com som de B. Patar, com som de A. Tav, com som de T. Portanto, Bat. Bat. Bat significa filha. É o feminino de Ben. Ben significa filho. Bat significa filha. Então, se você fosse uma filha, passe a chamá-la de Bat para você aprender esta palavra. Próxima palavra é esta aqui. De novo, nós temos uma palavra iniciada com Aleph, que não tem som, como nós já vimos, né? Originalmente, claro, o Aleph representava um som, mas esse som acabou se perdendo com o passar do tempo. Então, nós consideramos o Aleph uma consoante sem som. Debaixo do Aleph, nós temos novamente aquele sinal, que pode ser ou o Kamatz ou o Kamatz Hatuf. Kamatz ou Kamatz Hatuf. Tá? Vocês ainda não têm como saber se este sinal é um Kamatz ou um Kamatz Hatuf, ou seja, se ele representa um A longo ou o O breve. Então, eu digo para vocês que este sinal é um Kamatz e não um Kamatz Hatuf. Na próxima aula, vocês vão aprender a fazer a distinção entre esses dois sinais. Tá? O Kamatz, portanto, tem som de A. O Kamatz é o A longo. E a última letra da palavra é o Het. Het. O Het, nós dissemos aqui no nosso curso que é o R carioca. Né? Aquele R da palavra mar, pronunciada por um carioca, ou da palavra amor, pronunciada por um carioca. O som do Het é aquele Ra, Re, Ri, Ro,
ru. Então, como nós lemos esta palavra? O primeiro som é o do Aleph, ou seja, a palavra começa com uma letra que não tem som. E debaixo do Aleph nós temos o Kamatz, que tem som de A. E depois nós temos o Het, que tem som de R. Então, a pronúncia da palavra é R. A pronúncia da palavra é Ar. Ar. Ar significa irmão. Ar significa irmão. Então, se você tem irmão, passe a chamá-lo de Ar. Ar. E para finalizar, nós temos esta palavra que agora tem 3 letras. Novamente, nós temos uma palavra iniciada com Aleph. O Aleph não tem som, como nós já vimos repetidamente. E debaixo do Aleph nós temos de novo aquele sinal que pode ser um Kamatz ou um Kamatz Hatuf. Ou seja, esse sinal pode representar o A longo ou o O breve. Como vocês ainda não têm como saber se esse sinal é um Kamatz ou um Kamatz Hatuf, eu digo para vocês que é um Kamatz. Tá? Portanto, esse sinal representa o A. Depois, nós temos o Het. O mesmo Het que apareceu na palavra anterior. O Het que representa aquele R carioca, o R da palavra amor, pronunciada por um carioca. Tá? Ra, re, ri, ro, ru. Bom, e no Het nós temos um pequeno ponto no canto superior esquerdo. Este ponto é o Rolam. Rolam. O Rolam representa o O longo. Lembram-se disso? O Rolam representa o O longo. E por fim nós temos o Tav. O Tav que tem som de T. Vamos então juntar as consoantes, as vogais, para tentar ler esta palavra. Aleph não tem som. Kamatz tem som de A. Het tem o som daquele R carioca. Rolam tem som de O. E Tav tem som de T. Então a pronúncia dessa palavra é Achot. Achot. Achot é o feminino de Ar. Então, se Ar significa irmão, Achot significa irmã. Irmã, tá? Então, se você tiver uma irmã, chame-a carinhosamente de Achot. Tá certo? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, meus irmãos. Não se esqueçam de orar pelo nosso país e pelo mundo de forma geral, que está enfrentando atualmente essa terrível crise de saúde, tá? Clame a Deus para que dê saúde aos nossos, da nossa família, aos da nossa igreja e a toda a nossa nação de forma geral. Que Deus nos proteja, que Deus esteja conosco sempre. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus permitir.